Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para sair por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser, não, já está ainda. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 8, que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é o que não acreditou nas religiões, nas superstições, na conversa dos mais velhos. Não é isso. É quem não acreditou no Senhor Jesus, que fez pouco caso dele, que desprezou o Evangelho que ele pregou aqui na terra. Está escrito que o Senhor Jesus, ele desceu do céu para trazer a palavra da vida eterna. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados, salvar o povo da mentira, do engano. Vou deixar a mensagem do Evangelho em nome do Senhor Jesus. Está escrito em João capítulo 12, versículo 44. João do Evangelho capítulo 12, versículo 44. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Aquele que me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouve as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim, não rejeita as minhas palavras. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Vou repetir em nome de Jesus. João capítulo 2, versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Fala o Senhor Jesus a todos aqueles que ouvem. O Evangelho do Senhor Jesus é salvação para as almas condenadas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele veio para salvar o mundo dos seus pecados, veio para salvar o homem da condenação eterna. Resumindo, o Senhor Jesus veio para salvar o povo de cair no lago de fogo e enxofre, de passar toda a eternidade sofrendo no lugar de tormento, onde a Bíblia diz que é onde há choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apagará. Foi para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores dos seus pecados. Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como está escrito, por isso nós temos que fugir, né, do que é pecado, do que é mal, e se converter ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque a única salvação das almas é crer no Senhor Jesus e se converter pela palavra dele. Porque a palavra dele não é simplesmente palavras, como de um livro comum, como de um livro qualquer, que os homens pensaram, tiveram uma ideia de criar uma ideologia, um pensamento, uma fábula, alguma historinha para a criança dormir. Não, o Evangelho de Jesus são as palavras celestiais, são as palavras que desceram do céu, porque Cristo, o Senhor, ele pregou o que ele aprendeu em cima no céu, o que Deus ordenou que ele pregasse, ele falou, para que nós viéssemos ser salvos pelas suas palavras, para que nós viéssemos fugir, né, do pecado, do mal, para que nós não fôssemos morrer sem salvação. Foi para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo. Ele não veio aqui ao mundo para passear, para conversar com Pedro, com Tiago, com João, com os apóstolos, com as pessoas que ele encontrou. Não, mas ele veio a este mundo para trazer as palavras da vida eterna, as palavras capazes de salvar o homem da condenação eterna. Está escrito em João 8,51, que aquele que guardar minha palavra nunca irá para o inferno, como o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quanta gente presa à religião, quanta gente presa ao engano, à mentira. Mas o pior não é nada. O pior é que a verdade é pregada e poucos dão crédito a ela, poucos querem aceitar ela. Mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a condenação que veio ao mundo. Porque você já pensou, o Senhor Jesus sofreu o que ele sofreu, ser judiado como ele foi. E as pessoas ainda não dão crédito à palavra dele, não querem aceitar o que ele disse. Mas não tem problema, meu amigo. Uma coisa é certa, se o ser humano rejeita a Cristo, a Bíblia diz que ele também vai rejeitar após a morte. Porque muitos só querem saber de Deus, muitos só querem saber de Cristo, do Senhor Jesus, após a morte. Que aí vai pedir perdão, que vai pedir desculpa, né? Mas não vai resolver nada. Porque o ser humano ele tem o direito de arrependimento enquanto ele está em vida. Ele não tem dois direitos. O direito que ele tem é de se converter ao Evangelho de Cristo, abandonar este mundo, antes da sua morte física. Porque após a morte física, só resta dar conta diante de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus.
O Senhor Jesus disse, a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar o mundo. Como assim, irmão? Você que hoje está ouvindo esta palavra, se você não aceitar ela, se você fizer pouco caso dela, se você der um desprezo a ela, essas palavras te condenará. Porque a palavra do Senhor não é somente salvação e vida eterna para aqueles que acreditam nela, mas também é condenação e morte eterna para aqueles que não querem aceitar ela. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a pregar este evangelho. Ele falou que é para nós pregar este evangelho por todo o mundo, anunciar as palavras que Ele pregou, o que Ele ensinou, que é para nós ensinar as pessoas, para que as pessoas não fossem para um lugar de tormento. Por isso que é necessário pregar o evangelho, né, por todo mundo, em todas as ruas e praças, na cidade, aonde nós podemos alcançar, anunciar que o Senhor Jesus, Ele quer salvar as almas. Porque é necessário, meu amigo, você entender, né, que não existe nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. A Bíblia diz em Hebreus, melhor dizendo em Atos, capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele veio, meu amigo, para salvar sua alma, porque você sabia, se você morrer, sem se converter dos seus pecados, sem se arrepender dos seus pecados, se você morrer na prática do pecado, você é do diabo. Porque todos nós, meu amigo, todos nós nascemos debaixo do pecado. Todos nós nascemos debaixo de condenação, debaixo de morte eterna. Todos nós que nascemos, já nascemos, né, condenados ao lago de fogo e enxofre. Por isso que o Senhor Jesus veio para nos livrar desse mal, para nos livrar de passar toda a eternidade sofrendo. Foi para isso que o Senhor Jesus veio a este mundo, para me livrar e para te livrar dessa condenação que você está. Porque existe, meu amigo, tantos tipos de prática de pecado que a Bíblia diz que se a pessoa praticar, não entra no reino de Deus. Não é brincadeira. Por isso que nós temos que abandonar mesmo o pecado, abandonar o mal, abandonar aquilo que a Bíblia diz que é pecado e se converter a Cristo de verdade. Não de engano, não de mentira, não de fachada, não como muitos dizem, não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, Jesus é comigo. E se você não obedece a palavra, amigo, você não ama Ele. E pelo contrário, você é inimigo do Senhor Deus. A Bíblia diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, está escrito assim. O Senhor Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que não me ama, não guarda a minha palavra. Foi o que o Senhor Jesus disse. Então não vai adiantar você dizer, não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas se você não aceitar a palavra dEle, se você não se converter pela palavra dEle, você irá sofrer para sempre após a sua morte. Porque muitos acreditam que morreu, acabou, que não há mais nada o que fazer. Outros estão na esperança de missa de sétimo dia para tirar a alma de purgatório. Isso é mentira. A Bíblia diz, se a pessoa morrer sem Cristo, morrer sem se converter, sem se arrepender dos pecados, sem entregar a alma para Jesus, só resta para essa pessoa o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre.
Porque a Bíblia fala sobre a segunda morte. A pessoa morre fisicamente aqui, e depois a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Mas quem segue a Jesus Cristo, este não sofrerá o dano da segunda morte. Este estará com Deus para sempre, estará com Cristo no reino de glória. Mas tudo isso, meu irmão, essa decisão, você tem que tomar enquanto você está em vida. Enquanto você ainda está aqui neste mundo. Enquanto a sua alma ainda está no seu corpo. Olha o tanto de prática de pecado que leva o homem para o inferno. Eu vou ler uma lista. Uma lista de pecados. Se as pessoas não abandonarem esses pecados, certamente está perdido. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Olha os tipos de prática de pecado que vai levar muita gente para o inferno, por não abandonarem antes da sua morte. Por isso, se você não sabe, meu amigo, a Bíblia diz assim: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Para quem está preparado, para quem será? Foi o que o Senhor Jesus falou. Ninguém sabe o dia da morte física. E ninguém sabe também o dia do arrebatamento de Cristo, que está mais perto do que nós imaginamos. Mas há um tipo de prática de pecado que vai levar muita gente para o inferno por não abandonar. Não sabeis, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que está escrito na palavra, meu irmão. É o que está escrito. Você se encaixa em alguma destas palavras? Em algum desses pecados? Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Aqui se encaixa com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 que eu li. Versículo 19 de Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, que é mentira, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É o que está escrito, meu amigo.
Por isso que o Senhor Jesus, Ele mandou pregar este evangelho, porque as pessoas acreditam que elas podem viver do jeito que elas querem, a vida que elas querem. Tem alguns que dizem, não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas você vai prestar conta, meu amigo. Você sabia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Que nosso corpo não é para ser destruído com cachaça, com droga, com feitiçaria, com prostituição. O que o ser humano pensa está totalmente errado, meu amigo. Se você não sair desse pecado, você não abandonar esses pecados, a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. É o que está escrito. Todos nós nascemos pecadores, sim. Mas quando nós entregamos nossa alma para Jesus, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, e nós abandonamos os pecados, a prática do pecado que nós praticava, nós somos pecadores arrependidos. Nós não seremos mais condenados, porque nós abandonamos os pecados. Mas aquele que vive na prática do pecado é do diabo, diz a Bíblia. Tantos tipos de prática de pecado, meu amigo, que vai condenar muita gente ao fogo do inferno. Quem sabe nunca falaram isso para você. É que você está indo para o inferno, na sua religião e tudo, com sua religião e tudo, com a sua liderança e tudo. Porque está escrito, meu amigo, que só Jesus tem a palavra da vida eterna. Só Jesus tem as palavras capazes de livrar o homem de cair num lago de fogo e enxofre. Ele mesmo disse isso. O apóstolo Pedro, em João 6, 68, diz assim, que Pedro falou para o Senhor Jesus, para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? Isso foi o que Pedro falou para o Senhor Jesus. Para onde nós vai? Quem nós vai ouvir? Que somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. É tudo por Cristo. E para Cristo são todas as coisas. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Foi o que o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. E não mandarão em trevas. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabe quem é a porta do céu? A porta celestial. Se você entrar por esta porta, você salvará a sua alma. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus falou assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Você já leu em Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14, que a Bíblia fala sobre duas portas, a porta estreita e a porta larga? Pois é, essa porta estreita, que a Bíblia diz que poucos são os que entram por ela, que conduz à vida eterna, é o próprio Senhor Jesus. Ele é a própria porta estreita. E a porta larga é o mundo, com todas as suas religiões. E quem entrar por ela, salvará, perderá a sua alma. Então não vai adiantar, meu amigo, você dizer, eu pertenço ao catolicismo romano, eu pertenço às igrejas evangélicas, eu sou evangélico, gospel.
Eu sou da igreja tal, eu pertenço à religião A, à religião B, eu sou do banda, eu sou do quimbanda, eu sou do candomblé, eu sou do espiritismo, eu sou do testemunho de Jeová, eu sou tal, eu sou B, eu sou C. Não vai adiantar nada, meu amigo. Isso tudo é conversa do diabo. A verdade é somente o que o Senhor Jesus disse, nada além disso. Se alguém pensou, se alguém falou algum tipo de palavra, algum tipo de doutrina, de ensinamento, como as religiões é mentira. Tudo é mentira. Tu não vai adiantar nada. Não vai adiantar você dizer, eu tenho um coração bom, eu sou gente boa. Para Deus isso não importa. Quanta gente, né, que faz caridade, que é gente boa, né, que são pessoas maravilhosas de se conviver, pessoas mansas, simples, né, mas isso não vem, isso não gera salvação, isso não salva a alma de ninguém. O que salva é Jesus. Quem salva é Jesus. É obedecer somente Ele, seguir somente Ele, ouvir somente a voz dEle, é que nós seremos salvos. Então não adianta, porque a maioria das pessoas diz, não, eu tenho minha religião, eu tenho a minha fé, né? Fé cada um tem a sua, religião cada um tem a sua, é o que muitos dizem. Mas você sabia, meu amigo, que fé só existe uma? Você sabia que fé e Senhor só existe um? É o que a Bíblia diz, que só existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Uma só divindade. E a Bíblia diz que toda a divindade, ela está corporalmente no Senhor Jesus Cristo, a única divindade, o único santo, imaculado, irrepreensível e incorruptível, o único que nunca teve pecado. O nome dele se chama Jesus. Mas as pessoas vivem, não, eu tenho minha fé, eu tenho minha religião. Meu amigo, você sabe quem é o autor e consumador da fé? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que só existe uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só batismo. E não é batismo de criança, é batismo de adulto. Porque João batizou adulto para a remissão dos pecados, se arrependendo dos seus pecados, a lavagem do velho homem para o novo homem. Isso significa batismo. É quando as pessoas têm consciência de pecado. Que consciência de pecado tem uma criança? São anjos, são puros. Batismo nas águas é para que as pessoas venham se arrepender dos pecados. É o primeiro passo. Então não vai adiantar, meu amigo, você dizer, não, eu pertenço, não é o catolicismo romano, eu sou da religião Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eu sou do espiritismo, eu pertenço aos mormons, eu pertenço aos TJ, eu pertenço a tal religião aqui na terra. Isso tudo é conversa do diabo, tudo religião doutrinada por demônios. Tudo. Ah, eu sou evangélico gospel. Não vai adiantar nada, porque eles estão pregando outros tipos de evangelho, colocando Jesus no meio, mas não é o evangelho de Jesus. Poucas igrejas, poucas casas de oração pregam verdadeiramente a palavra de Deus como ela é. Poucos.
Pastor, homem de Deus, é bem difícil. Tem poucos que pregam a verdade, poucos que são verdadeiramente servos de Cristo. Mas a maioria, tudo é para ganhar dinheiro, né? Usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, pregando, né? Uma palavra que não é importante, vamos dizer assim, entre aspas. Porque tipo assim, quem salva, né, é Cristo. O Velho Testamento é digno de toda aceitação, sim. Toda palavra é digna de toda aceitação. Mas eles pregam a passagem, pegam a palavra de Abraão. Não, Abraão era rico. Abraão era poderoso. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Davi era rico. Salomão era rico. Na minha vez eu não posso ser. É o que muitos dizem. Essas igrejas evangélicas malditas, onde o Deus deles é Mamon. O apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo, meu amigo, os apóstolos, os discípulos, eles passavam fome, algum deles, passavam falta de roupa, nenhum deles era rico, nenhum deles pregou para você ser rico, para você ter mansão, para você ter carros de luxo, para você prosperar, para você ser um homem grande financeiramente aqui nessa terra. Pelo contrário, o apóstolo Paulo disse assim, ó: vocês tendo um sustento, uma roupa para vestir, esteja com isso contentes. É o que está escrito. Tu não vai adiantar, meu amigo, você dizer, não, eu acredito em fulano, o meu líder é Bertano, eu sou da religião A, ou B, ou C. Não vai adiantar. Você sabia que a religião de Deus ela não tem nome, não é nenhum nome que está aqui sobre a terra, de nenhuma religião. A Bíblia diz que a religião de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aqui, assim está escrito, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. Esta é a verdadeira religião. O Senhor Jesus, ele veio com a verdade ao mundo. Ele trouxe a verdade. Para que ele trouxe a verdade? Para que quando você conhecer a verdade te libertar. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36 está escrito também: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é somente com a verdade, meu amigo, que você vai ver que tudo que eu estou falando é realmente a verdade. Você tem que conhecer a palavra, conhecer Jesus, o Jesus que está vivo, o Jesus do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele está vivo, como as palavras dele também estão vivas. Você acha que se o Senhor Jesus não estivesse vivo, eu estaria aqui pregando palavra de morto? Como essas religiões só falam de quem está morto. Divinizando pessoas mortas, pecadores miseráveis, desgraçados.
isso para a pessoa morrer acreditando em mentiras. Porque, meu amigo, o único, diz a Bíblia, que é digno de honra, de glória, de louvor, de toda exaltação, o único digno de nós nos dobrarmos os nossos joelhos e colocar a cara no chão, é diante do Espírito do Senhor Jesus. Nem diante da imagem dele não é, porque a imagem é idolatria, é feitiçaria. É diante do Espírito do Senhor Jesus. E o que foi o catolicismo romano fez? Né? Pegou milhares de pessoas pecadoras, miseráveis, pessoas que não são capazes de salvar nem ela mesma, tudo condenado na idolatria, e disse: não, aqui é uma divindade, aqui é a senhora fulana, aqui é a senhora Bertana, aqui é o senhor Bertano. Tudo conversa do diabo. E quem morrer acreditando em qualquer outro nome a não ser Jesus, vá para o inferno. Essa é a verdade. Porque Jesus, o Senhor Jesus, Ele é o único, meu amigo. Eu vou te mostrar na Bíblia, eu vou ler. Tudo que eu falei está escrito, mas eu vou mostrar onde é que está escrito. Filipenses capítulo 2, você já leu a Bíblia? Ou está em cima da estante tomando poeira? Filipenses capítulo 2. Ou é objeto de coração, de decoração, no painel do seu carro? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o único que é digno. Está escrito que todos os joelhos devem se dobrar diante do Senhor Jesus. Somente Ele é o Senhor. Não existe nenhuma senhora em canto nenhum. Isso é mentira. A Bíblia diz, a Bíblia só fala de um só Senhor. Você pode ler, meu amigo. Você pode ler que a Bíblia não vai falar de nenhuma senhora. A irmã Maria é serva de Deus, foi uma mulher de Deus, uma mulher que ouviu o chamado de Deus. Mas quem gerou Jesus Cristo não foi ela, diz a Bíblia. Eu posso ler com toda humildade para você, meu amigo. Eu posso ler com toda humildade que quem gerou Jesus Cristo foi o Espírito Santo de Deus na barriga da irmã Maria. Não foi ela que gerou. Porque eu tenho uma filhinha com minha esposa. Eu juntei mais ela e Deus nos abençoou e gerou uma menina. Mas isso foi fruto meu e dela. Nós dois nos unimos e nasceu uma criança. Mas com o Senhor Jesus não foi assim. A Bíblia diz que quem gerou Jesus para vir aqui na terra foi o Espírito Santo, para poder vir em carne. Eu posso ler na Bíblia, eu vou ler para você.
que não foi Maria. Maria não é mãe de Cristo. Diz a Bíblia que não. Tem na Bíblia, varão. A Bíblia falou que Maria tinha pecado. Maria mesmo confessando que ela tinha pecados. Eu vou ler. Eu faço questão de ler. Não somente de falar, mas de ler o que está escrito. É no comecinho do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui, ó. Então José, seu marido, marido de Maria, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, porque José pensou que Maria tinha traído ele e por isso estava grávida. E ele queria deixar ela secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, o anjo do Senhor apareceu para José dizendo, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. A Bíblia dizendo, o anjo apareceu para José dizendo, José, não temas receber Maria, porque ela não te traiu. O que nela está gerado é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está gerando essa criança, esse Deus vivo, para vir em carne. Quem gerou foi o Espírito Santo de Deus. Está escrito na Bíblia. O anjo apareceu para José dizendo, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É o Espírito que está gerando. Quem gerou Jesus Cristo foi o Espírito Santo de Deus. Não foi a irmã Maria. Ela não é mãe dele, nunca foi. Deus não tem mãe. Isso tudo é conversa de Satanás para enganar você. Tudo porque você não lê a Bíblia. A Bíblia está bem clara em dizer, ó, o anjo disse para José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está gerando, não é Maria. Lê a Bíblia, meu amigo. Agora eu vou ler Maria dizendo que ela tem pecados. Vou mostrar na Bíblia. A Bíblia é evangélica. Abra também na sua católica aí. Ou você vê que não está escrito, mas porque você não lê. Vocês ficam acreditando nesses filhos do diabo. Vou ler Maria dizendo que ela tem pecados. Melhor dizendo em Lucas. Lucas capítulo 1.
Lucas capítulo 1, versículo 46. Eu vou ler. A irmã Maria falando aqui, ó. Disse então Maria: a minha alma se alegra em Deus, o meu Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois, eis que desde agora todas as gerações me chamarão feliz. É o que está escrito, meu amigo. Lucas capítulo 1, versículo 46. Maria dizendo que ela tem pecado. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois, eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, que significa mais do que feliz. Você precisa de um Salvador? Eu preciso de um Salvador para salvar minha alma. Todos nós precisamos de um Salvador para salvar a alma. E aqui a irmã Maria, ela disse assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é que precisa de um Salvador, a não ser quem tem pecado, para salvar do pecado? Você já leu a Bíblia, meu amigo? Ah, meu irmão. Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Vai salvar de quê? Salvar dos pecados. A própria serva do Senhor, Maria disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva, serva de Deus. Pegaram ela e colocaram como uma divindade, a senhora, rainha dos céus, para que você venha acreditar nela desse jeito e você vá para o inferno assim. Porque a irmã Maria tinha pecado, ela mesmo disse na Bíblia. Eu acabei de ler. Se Jesus fosse filho dela, Jesus nasceria com pecado. Mas a Bíblia diz que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. E aqui está bem claro, Maria dizendo que ela precisava de um Salvador. E ela era serva de Deus, nunca foi senhora. O Senhor Jesus, Ele falou assim em João 5,39: examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Examina a palavra, a Bíblia diz examina, foi o próprio Senhor Jesus que mandou fazer. Jesus disse: leia a Bíblia, examina, você vai achar nela a vida eterna. Mas não, as pessoas preferem ir para suas religiões, chegarem lá, sentar e ficar que nem um boca aberta, sendo enganada por Satanás. Você sabia que Maria teve 4 filhos, fora as mulheres? Você já leu isso? Eu vou ler para você, meu amigo.
Maria teve filho, sim, mas não foi Jesus. Jesus, quem gerou foi o Espírito Santo, diz a Bíblia. Olha os filhos de Maria aqui, ó. Que Maria teve o mesmo tipo de relação que eu tive com minha esposa e com o esposo dela. Olha o que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 13, o versículo 55. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? A serva do Senhor, irmã Maria, irmão. Ela se ajuntou com José, se casou com José, teve relação sexual como qualquer casal tem, e gerou filhos. Aqui a Bíblia fala de 4 nomes deles: Tiago, José, Simão e Judas. E a Bíblia diz que eles tiveram outras irmãs. Como é que pode? A Virgem Imaculada gerar 4 filhos homens além de mulheres por relação sexual. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo, eu já li aqui em Mateus capítulo 1. Ela foi uma serva do Senhor, foi uma mulher de Deus, mas ela tinha pecado como qualquer um outro ser humano. Só que Deus, por ela tem uma mulher era uma mulher que estava com a vida no altar, o Senhor escolheu ela para que através do Espírito Santo gerasse. Mas ela não é digna de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de nada. Você sabia que o Papa falou isso? O próprio Papa, que agora está no governo do catolicismo romano, falou que Maria não é digna de adoração, que ela não pode salvar ninguém. Mas nem assim as pessoas acreditam. Mas não é porque ele falou que ela não pode salvar ninguém, que ela não é digna de adoração, que ela não teve nenhum papel na salvação. Não é por isso. Porque o Papa falou, não, é o que está escrito. Ele falou isso também para enganar as pessoas a ficarem na sua religião. Mas, meu amigo, você tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra de Deus. Você não teme a sua alma, não, é? Você não tem amor à sua própria alma. Onde você vai passar a eternidade? Só existem 2 lugares para passar a eternidade: no lago de fogo e enxofre, ou no reino dos céus, onde Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como só existem 2 portas, um só Senhor para salvar. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Primeira Coríntios capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Não é verdade? Isso não é uma verdade? Que existem muitos deuses na terra, muitos senhores, muitas senhoras. Não é verdade isso? O catolicismo romano é a principal doutrina que tem milhares de senhores, milhares de senhoras, vários deuses para cada tipo de pessoa.
está escrito que ia ter. Verdade. Verdade que ia ter. A Bíblia diz que iriam existir vários tipos de deuses, vários tipos de senhores. Mas no versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. E aí, meu amigo, a palavra de Deus diz que iam ter vários tipos de senhores, vários tipos de senhoras, vários deuses na terra. A palavra não mentiu, isso acontece, isso tem acontecido. Mas a Bíblia diz, no versículo 6, que para nós só existe um Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. É a palavra de Deus. O catolicismo romano tem senhores e senhoras para bater de pau, divindades do demônio, tudo mentira de Satanás, tudo pecadores desgraçados, malditos, que não merecem honra nem glória, meu amigo. A Bíblia diz que só existe um Senhor só, um só Deus. E as pessoas estão sendo enganadas, meu amigo, pela religião. Vocês já leram Apocalipse 17? Que fala sobre a grande Babilônia? Pois é o catolicismo romano que é a principal doutrina de demônio que existe sobre toda a terra. É o que está escrito. A Bíblia diz que iam existir vários tipos de senhores, verdade, tem aqui na Bíblia. Que ia existir vários senhores, vários deuses. O catolicismo não tem milhares de senhores, milhares de senhoras, e quando morre um que foi gente boa, não, fulano agora é nossa santa, fulano agora é nosso santo, divinizando homens, dando honra para homens, para pecadores. O único que é digno é Jesus. Morreu Dulce. Vou dar um exemplo dela e todos que estão lá, que pertencem a essa doutrina. Vou dar só o exemplo dela que é para todos. Morreu Dulce na idolatria, na feitiçaria das imagens de escultura. Só porque era gente boa. Só porque dava esmola aos pobres. Grandes coisas. Grandes coisas. Morreu na idolatria. Morreu servindo a imagem de escultura. Você sabe o que significa a imagem de escultura na Bíblia? Você já leu a palavra de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 19 e 20, a Bíblia diz que culto para imagem de escultura é culto para demônios. Você pode ler, meu amigo, está escrito. Está escrito, meu. O que importa é o que está escrito.
Você vai acreditar na palavra dos homens e na palavra do Senhor Jesus. Você pode ler a Bíblia aí, ou procurar até no Google ou no celular aí. Leia aí 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Está bem claro que aquele que faz culto para imagem de escultura, está fazendo culto para demônios. Quando você se dobra diante de uma imagem, seja ela qual for, do nome qual for, você está se dobrando diante de demônios, diz a Bíblia. Você tem que se dobrar, meu amigo, não é diante de nada que se vê, nada feito por mão de homens. Você tem que se dobrar diante do Senhor Jesus, diante do nome dEle, diante do Espírito Santo dEle. E até quando vocês vão para essas igrejas diabólicas, satânicas, servir esses demônios? Dê desprezo, fuja, enquanto você pode. Porque a palavra de Deus é a verdade. Catecismo romano não é conversa do diabo. Verdade é somente o que o Senhor Jesus falou. Aí não induz, né, na idolatria, que é pecado de feitiçaria. Não, agora vamos canonizar. Agora virou nossa divindade. Pelo amor de Deus, meu amigo. Isso tudo é uma mentira. Isso tudo é engano para você. Tudo isso é mentira de Satanás. O Senhor Jesus, uma vez, ele disse assim: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele não divide sua glória com ninguém. Ele não divide o seu louvor com as imagens de escultura. Está escrito que é demônio, tá? Eu vou ler na Bíblia, eu faço questão de ler. Eu faço questão. Falando que imagem de escultura é demônio. O subtexto está escrito assim, ó: idolatria é culto de demônios. Versículo 19 de 1 Coríntios 10. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que é o ídolo? A imagem de escultura, ídolo do futebol, ídolo da música, qualquer tipo de ídolo que você adora, ou que é sacrificado ao ídolo, é alguma coisa? Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. A palavra de Deus diz que culto a imagem de escultura é idolatria e pecado de feitiçaria e culto a demônio. Quando você se dobra de uma imagem, você se dobra diante de Satanás, diante dos demônios. É o que está escrito. João capítulo 4, versículo 24. Jesus disse assim: Deus é Espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. É o que Deus procura. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24 está escrito: você tem que adorar Deus, o Espírito de Deus, adorar o Espírito Santo, adorar o Espírito do Senhor Jesus. Somente isso, meu amigo. É o que a Escritura pede. Uma certa feita perguntaram para Jesus assim, em João capítulo 6, versículo 28. Perguntaram para ele assim: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus, para executar a obra de Deus? O que eu tenho que fazer? Perguntaram para o Senhor Jesus. Versículo 29, Jesus disse assim:
A ordem de Deus é esta: é que creia naquele quem Ele enviou. Tudo que eu falei aqui, do começo da pregação até aqui agora, eu posso te provar dentro da Bíblia. Com toda humildade, eu abro a palavra do Senhor e lhe mostro. Até quando, meu amigo? Até quando vocês vão viver no engano, na mentira? Deixa não que fala assim, não. Na religião que eu nasci, nessa eu vou morrer. É a conversa de muitos. Na religião que eu nasci, nessa eu vou morrer. Mas está escrito que aquele que não crê no Evangelho de Jesus Cristo já está condenado. Ah, seu irmão. Então, meu amigo, você está dizendo assim nas suas palavras: eu vou para o inferno mesmo. Eu não quero acreditar em nada que você falou. É a mesma coisa que você está dizendo isso. Então vinde a Cristo e Ele te esclarecerá. Aceite o Senhor Jesus como o único Salvador da sua alma, e você salvará a sua alma. Porque não adianta acreditar em Jesus, falar que acreditar em Jesus é acreditar em mais meia dúzia. Isso não vai resolver nada. A glória, a honra, o louvor e toda a exaltação deve estar somente em Cristo. Você só deve adorar Ele, você só deve prestar louvor, honra, glória e respeitar somente Ele como Senhor. Porque assim é o que está escrito. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. E aí, Thiago? Beleza, meu irmão?